depois de todo esse sacrifício, a gente conseguiu estar aqui o Jonathan, que está lá na Universidade do Texas, em El Paso, e o César, aparece aí, César, o César, que já fez várias lives com a gente durante a pandemia, que é professor lá da Universidade de El Paso, né? E a gente vai falar, o César é também, né, um cônsul honorário do Brasil lá em El Paso, então ele vê muito esse movimento de imigração lá na fronteira. O que você está vendo lá, César? Olha, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que eu e o Jonatas desenhamos aqui uma plataforma de algumas ideias, e se você não se incomoda, a gente pode falar sobre alguns minutos, e aí depois pode abrir a conversa. Por favor. Olha, em primeiro lugar, a gente gostaria de dizer que são milhões de pessoas, imigrantes, no mundo todo, nesse movimento imigratório. E, geralmente, a imigração é impulsionada por um deslocamento forçado. Guerras, fome, desemprego e etc. Né? E o Jonatas aqui também tem umas ideias que ele gostaria de falar, né? Sobre o tema que a gente propôs aqui para hoje, né? Certo. Isso, olá, boa noite. Depois de alguns atropelos, a gente conseguiu assim entrar, né? Sim, eu sou pesquisador na área de internacionalização, sou advogado também, recém-formado, então filósofo, também estudei teologia na Itália há 5 anos. Então essa temática da imigração, ela vem me acompanhando já por alguns anos. E a gente, assim, já tem essa ideia de que o movimento, a migração, ela está íncita, né? É do ser humano se movimentar. Então, migração quer dizer movimento. E a ideia que eu estou pesquisando aqui nos Estados Unidos é esse movimento e também como Estados Unidos se coloca dentro desse grande assim, desse grande movimento migratório, né? Uhum. E assim nós estamos descobrindo que se criminaliza o migrante, mas os Estados Unidos, por exemplo, é o maior consumidor de drogas do mundo, né? E exportador de armas, ou seja, atravessa as fronteiras com as armas e as drogas que entram aqui, mas as pessoas, elas são criminalizadas, né? Exatamente. Trabalhadores, né? Diga-se. Principalmente os trabalhadores, pessoas que estão buscando assim, melhorar a sua vida, né? O César já disse que as pessoas elas são deslocadas por questões de pobreza, de perseguição política nos países, ou porque buscam uma vida melhor. E e que muitas vezes essas condições são provocadas pela polícia externa do país. Isso mesmo. Isso mesmo. Essa questão de exportar armas para o mundo afora, elas forçam as pessoas. As guerras estão acontecendo onde está assim, a maior concentração de armas que é produzida aqui ou pelos Estados Unidos. A outra coisa que a gente fala assim, prato ou chumbo, né? Então, recentemente um agente da imigração aqui na fronteira, ele foi preso e porque ele recebia propina para o narcotráfico introduzir aqui nos Estados Unidos drogas, né? Uhum. E aí do outro lado recebiam armas, né? Inclusive o governo mexicano agora está com uma ação aqui nos Estados Unidos responsabilizando aqui os Estados Unidos pela a entrada de milhões de armas no México, que deixam famílias destroçadas, Claro. que deixam muitos mortos. As armas são feitas aqui e enviadas para lá de forma contrabandeada, e o governo mexicano está dizendo que as próprias indústrias de armas estão enviando isso para lá, entendeu?
Então, as armas podem atravessar as fronteiras tranquilamente, agora as pessoas não. O ser humano não. É verdade. Então, uma coisa nessa conversa que eu gostaria de ter com você, Luísa, e aqui com o Jonatas como advogado. Eu sou professor universitário e sou cônsul honorário aqui na fronteira, justo em cima da fronteira. Da minha casa a gente consegue ver os helicópteros, a ação aqui da migração, o pessoal pulando o muro direto. Então, uma coisa é falar sobre o crime organizado, mas outra coisa é falar da questão de imigração. É injusto você chamar um imigrante que vem com crianças, a esposa, filhos, chamar de criminoso, né? São pessoas que estão buscando uma melhor condição de vida. E assim, nesse sentido, eu acho muito importante o aspecto educativo, político de envolvimento que vocês estão tendo, viu, o grupo de vocês, porque assim, existem plataformas aqui que estão educando as pessoas para o ódio, através de fake news, né? E principalmente assim, se vocês perceberem, alguns países do mundo são mais estigmatizados do que outros. Sim, Geralmente pessoas que provêm da Europa ou alguns países asiáticos que têm maior poder aquisitivo são menos estigmatizados. Agora outros têm a cor da pele mais escura ou vêm da América Latina. Esses podem vir envenenar o sangue aqui, vamos dizer assim, né? Trazer doença, tirar o emprego de outros. Então essas plataformas, elas são políticas muito grandes, com jogo de poder por trás, mas elas estão passando uma mensagem para um determinado grupo e querendo espalhar o medo, né? O medo branco, né? Então, o tema que a gente propôs, Heloísa, é o medo branco, né? Sim. E uma coisa que a gente sabe é que quem cruza a fronteira são pobres e de cor de pele escura, não brancos. Sim. Branco geralmente vem de avião, etc. Isso aí nós já conversamos em outras lives. Então, qual é o medo branco do americano branco? É que a gente fala em inglês, they are browning America. E a América está ficando, quer dizer, a América é os Estados Unidos. Está escurecendo, né? Está ficando morena. Está ficando morena. Então, a campanha do medo e anti-imigrante elege políticos racistas, fascistas e neonazistas de ultradireita. E é um problema sério. Como professor universitário, a gente sabe que estudos acadêmicos dizem que para o ano 2050 os latinos serão a maioria nos Estados Unidos. E também os estudos acadêmicos de ciências políticas dizem que culpar o imigrante é muito comum aqui nos Estados Unidos quando a economia não está bem. Sim. Então, essa é uma questão acadêmica, né? E como identificamos um americano? Geralmente você pergunta como um americano, qual é a identidade de um americano, as pessoas dizem, é branco, loiro, de olhos azuis. Mas durante a presidência do Obama, primeiro presidente negro, a supremacia branca saiu do armário. E com o Trump, ela recebeu uma legitimidade. Sim. Durante o governo Trump, mais de 1000 grupos de supremacia branca se formaram. E até mesmo aqui em El Paso, um branco racista veio dirigindo 9 horas de carro e matou 23 latinos. Que só porque a cor da pele deles era café ou mais escura, viraram alvo de uma matança. 2 outros pontos, o Jonathan vai falar um aqui, e depois a gente pode abrir para algumas perguntas, e depois nós queremos oferecer opções de solução. Por último, a gente quer dizer que
que essa plataforma do ódio ela dá muito voto, é um caso concreto que nós vivemos aqui no Texas, né? Ultimamente, o governador tem aparecido na televisão e tem feito uma campanha de militarização da fronteira. Então, assim, estão armando acampamentos militares na fronteira, subvenciado com o governo, com o dinheiro do contribuinte, né? E se vocês puderem vir aqui em El Paso, vão ver o quanto de arames cortantes foram instalados aqui nessas fronteiras. Demais. Além do muro, né, o muro de ferro, alto e quase intransponível, ainda sobre os muros estão instalando essas cercas de arame cortante, ou assim, nós temos o rio que passa aqui muito próximo, na orla dos rios. Esses dias nós fomos numa missa ali e vimos assim pedaços de roupas de pessoas que ficam enganchados nesses arames aí, e são famílias, crianças, sabe? E então esse gasto exorbitante com esse instrumento de morte, né? Porque muitas pessoas acabam morrendo com isso, sabe? Aqui é concreto aqui na fronteira essa questão. Vocês então, enfrentam isso todos os dias, né? Vocês veem isso todos os dias. Todos os dias. Sem falar de bilhões de dólares que é gasto nessa iniciativa de reprimir o povo e manter o povo nessas condições aí. E o último tema, então, Heloísa, é o fato de que manter os imigrantes nessa posição vulnerável e sem direitos é equivalente a uma legitimação de uma escravidão moderna. Então, por aí, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, e depois a gente tem uma oferta aqui de soluções para lidar com essa problemática. Ótimo. Gente, vocês têm alguma pergunta ou comentário? Coloca aí, por favor. A minha pergunta é exatamente, explica como essa escravidão moderna é diferente ou não é diferente da escravidão de 400 anos atrás. Talvez uma escravidão que não tenha correntes e açoite, açoite, mas dá a impressão de que você é livre, mas na verdade você não pode fazer declaração de imposto de renda, você não tem direitos. Muita gente aqui pensa, porque eu fui assistente social em Los Angeles por 7 anos, muita gente pensa que o imigrante vem tirar direitos dos outros, pegar benefícios. Não é verdade. Uma pessoa que não é nascida nos Estados Unidos não tem direito a food stamps, não tem direito a welfare, não tem direito a nada. E na Califórnia, inclusive, anos atrás, mais de 20 anos, quiseram fazer uma proposição lá, 187, tirando os direitos das crianças a irem para a escola, ou ter serviço médico. Mas quando você coloca milhares de crianças na rua, o que vira? Vira marginal, né? Vira delinquente, vira drogado. Só Los Angeles tem 30 mil membros de gangue, né? Então é muito triste você colocar as pessoas nessa posição de ter que trabalhar por um salário baixíssimo e que não te dá condições ou qualidades de vida, né? Eu acredito assim que uma das diferenças é a construção das muralhas. Elas não estão presentes só aqui na América do Norte. Elas estão presentes na Europa. Essa questão de construir cercas para se defender, né, para não se envenenar, ela é um pouco diferente daquele tipo de escravidão que a gente via na época que a escravidão principalmente provinda da África, né? E assim, se existe um foco na escravidão
que aconteceu um processo muito forte nas grandes navegação, principalmente na cultura ou nos povos africanos, hoje ela se dilaga assim pelo mundo afora, né? E como a gente dizia antes, estigmatizando alguns países, Afeganistão, China, os países da América do Sul, né? Oriente Médio, Ásia, alguns países da Ásia. Então, assim, se antes os supremacistas brancos capturavam as pessoas para cruelmente transportá-las para trabalhos horrendos e sob condições assim, não humanas. Hoje, esse movimento é das pessoas que tentam chegar para buscar uma vida melhor, e o supremacismo constrói, então, essas barreiras, essas fronteiras de arame cortante e armas e com políticas de repressão, né? Então, acredito que hoje, assim, tem grupos que tomaram o poder aí desse pessoal dentro da política, e dentro da política estão dilagando o ódio, assim, sabe? Que deveria ser o lugar da democracia, lugar da inclusão, lugar da diversidade. Então, esse é o lugar que nós vamos ter que retomar, assim, enquanto povo, sabe? Só para... eu quero que vocês expliquem como que a gente retoma isso. Tem uma pessoa que a Marina dizendo triste, tem direito para trabalhar. Pois é, um trabalho explorado, né? Como o Jonathan e o César já colocaram, um trabalho muitas vezes explorado. A gente vê isso aqui em Massachusetts, que é um estado que muito melhor do que o Texas, no sentido de que aqui tem como você defender os seus direitos, independente de você não ter documento. Você tem direitos aqui nesse estado, né? Diferente de um estado como a Flórida, como o Texas, que tem governadores de direita. Mas eu só queria lembrar, gente, que recentemente, muito recentemente, a gente viu essa situação com os ucranianos. Eu não tenho absolutamente nada com os ucranianos. Eles deveriam ser recebidos com tapete vermelho, como foram, mas nós devemos, porque eles são recebidos com tapete vermelho, e quem vem da América do Sul, quem vem da América Central, é tratado como criminoso. Porque os ucranianos são louros de olhos azuis, e nós somos negros. É verdade, é isso mesmo. Mas não tenho absolutamente nada quando eles foram bem recebidos, como nós deveríamos ter sido bem recebidos. O problema é a diferença. E o que faz a diferença, nesse caso, é a cor da pele. É da onde veio. Veio da Europa. Então, se você nos dá a oportunidade, Luiz, a gente pode sugerir algumas soluções aí. Sim. Como que a gente resgata essa narrativa? Como que a gente aprende a ler nas entrelinhas? Porque muita gente, eu ouço isso na comunidade brasileira, muita gente diz assim, mas esses imigrantes que estão chegando estão atrapalhando a gente, porque é tanta gente que está vindo que a gente não vão fazer nada pela gente que está aqui há muitos anos, porque tem muita gente chegando, né? Quer dizer, às vezes nós mesmos, essa narrativa da direita coloca exatamente, um dos objetivos é colocar um contra o outro. Como que a gente desconstrói isso? Essa narrativa ela tem que ser desconstruída dizendo o quanto os imigrantes também contribuem com a sociedade americana, o quanto eles produzem para essa sociedade, o quanto eles trabalham para que essa sociedade seja desenvolvida e continue. Assim, dizer, então todos os imigrantes vamos embora dos Estados Unidos. Quem que sobra? Os povos originários? A ideia é essa, é desconstruir esse tipo de fala com falas que evidencia o protagonismo, o nosso protagonismo em qualquer espaço do mundo, sabe? E no final das contas, resgatando que nós somos todos seres humanos. É a primeira premissa básica de tudo. Exatamente. Depois vem rótulos.
Depois vem o primeiro rótulo na vida é o nome, né? Já vamos, ó, você é o João, você é o... Depois começam outros rótulos. Ah, o batismo, ah, você é católico, você não sei o quê, você não sei o quê. Depois vem a universidade, ah, você é advogado, você não sei o quê. As pessoas vão rotulando a gente e a gente vai incorporando isso na nossa identidade. Que seja positivo, mas que isso não dê, assim, uma base para mim, assim, não reconhecer a dignidade do outro ser humano, né? Ele é como eu, seja latino, olha os rótulos que a gente vai colocando. Essa questão das fronteiras de estados nacionais, elas começam aí na Idade Média, mas se desenvolve depois da Revolução Francesa, né? Que aí coloca você é francês, você é italiano, mas nós somos cidadãos do mundo, a terra é nossa. Ou seja, é de todos nós. Nós deveríamos ter, se não fosse essa questão do rótulo e ódio um contra os outros, a possibilidade de sairmos daqui, atravessarmos, ir para a Ásia, a terra é nossa. A gente deveria ter esse direito, como as mercadorias têm, né? A mercadoria passa com facilidade. Então, foi o que você falou no início, e o ser humano não. Quer dizer, o fato de eu não ter documento não me faz menos do que você que tem documento. Ou o fato de eu ser brasileira não me faz menos do que você que veio lá da Europa. Nós somos seres humanos, a gente tem direitos básicos, direitos civis, de acordo com a Declaração dos Direitos Humanos, independente de ter documento ou não, gente. A gente precisa sempre entender isso. Tem uma pessoa, a Marina está dizendo, somos todos irmãos e filhos de Deus. É verdade, nós somos todos irmãos. E o princípio antropológico, mais do que religioso ainda, viu? Ele é antropológico, ser humano mesmo. E a outra coisa é essa questão. Nós, como o mundo está organizado hoje, agora estou falando como advogado, como o mundo está organizado hoje, qualquer ser humano ele tem uma legislação que o protege. Mas isso precisa ser incorporado. Ou seja, eu estou falando de direitos humanos. Depois das guerras, principalmente depois da Primeira e Segunda Guerra, se dilagou no mundo a ideia da dignidade da pessoa humana. Em primeiro lugar, a dignidade da pessoa. Onde existe lugares, onde existe grupos, assim, vilipendiando a dignidade da pessoa humana, isso aí não pode existir lei no mundo que diga o contrário. Então, nós somos protegidos aqui nos Estados Unidos, no Brasil, sobre esse princípio que ele ele é basilar de qualquer legislação. E como se organizar é através do voto. Nós temos que votar em gente e começar a convencer, começar a fazer lives e organizar os grupos e vamos votar em pessoas que defendem essas ideias de inclusão, essas ideias de diversidade, essas ideias de democracia. É por aí. Mas, Jonatas, muito se legaliza e depois sell out. Começa os estudos de ciências políticas diz que muitos que viram cidadão americano se entregam para uma política de direita e esquecem de onde vieram, né? Às vezes sim, às vezes sim, é verdade. Eu queria que vocês, Jonatas e César, eu queria que vocês respondessem a Kátia, ela está fazendo uma colocação. Ela está dizendo assim, me poupem como um país só pode, como que um país pode abarcar o mundo todo? Vocês acham que os Estados Unidos são capazes de abrir as fronteiras e dar suporte para todos? Essa pergunta eu já ouvi há muitos anos. É uma retórica conservadora, onde o pessoal pensa, não temos mais lugar para receber aqui todo mundo. Mas a verdade é que os Estados Unidos é um país grande, o Brasil é um país grande. Tem muita terra. 200 milhões de habitantes, Estados Unidos 300. A Rússia tem muito espaço lá, país grandíssimo, pode receber muita gente. Mas o problema é que a gente cria a geopolítica que causa a migração, né? Mas nós estamos aqui primeiro falando, para concluir esse assunto, que os republicanos querem fazer a campanha para eleger o Trump baseado numa campanha anti-imigrante.
para dizer que o Biden não está cuidando da fronteira, todo mundo está entrando aqui. E aí os democratas, então, falaram, não, vamos fazer uma política migratória, vamos proteger mais a fronteira, mas aí os republicanos não quiseram mais essa conversa, porque eles querem comprovar que existe um caos na fronteira, e que não é verdade. Então, para terminar a nossa reivindicação aqui, é que nós precisamos ter uma consciência de classe social, de gênero, racial. E eu acho que a gente deveria fazer uma luta, um esforço, Heloísa, de fazer com que a fronteira seja um território federal e que os governos estaduais não possam querer intervir e fazer... Em tese é federal, não, César? Em tese, mas nós temos Arizona, Texas, até Califórnia, em outras ocasiões, fizeram políticas dracônicas contra imigrantes. Coisas horrorosas. E o pior é que ninguém faz nada. O governo federal não faz nada, a Suprema Corte não faz nada. Exatamente. O governador aí do Texas faz o que quer, o absurdo. O governador da Flórida enche avião. Agora, Kátia, é isso que a gente precisa entender. Os Estados Unidos é um país muito grande, além de ter terra, o dinheiro deveria ir para o povo, não para a guerra. Para que esses bilhões que o Biden está pedindo no Congresso agora? Para Israel e para a Ucrânia. Exatamente. É nosso dinheiro. Para armar esses governos. Esse dinheiro era para ficar aqui, era para programas sociais, programas de saúde, programas de educação. Essa consciência é que a gente precisa ter, porque na hora de votar, você vai falar assim, aquele candidato César, ele está propondo ali, que ele está defendendo o uso de arma, que todo mundo tem a arma. O outro candidato ali, o Jonathan, não. Ele está dizendo que todo mundo deveria ter acesso à educação. Então, você tem que ter a noção, nós precisamos ter a noção, de dizer assim, bom, esse aqui está propondo arma, esse está propondo educação, eu vou votar porque está propondo a educação, gente. Não faz sentido a gente votar numa pessoa que é o que os republicanos, infelizmente, defendem, é o que o Trump defende. E dois outros pontos que eu gostaria de fazer, e depois eu passo também para o Jonatas, é a ideia de que o presidente do México falou recentemente. E essa campanha anti-imigrante é um absurdo. E ele sugere que nós, imigrantes que estamos aqui nesse país, votássemos em políticos que trabalhassem em nosso favor, que legalizassem a imigração. O imigrante, depois de 5 anos estar aqui trabalhando, devia ter a oportunidade de se legalizar. Sim. E o Jonatas aqui tem estudado o Mercosul, que tem políticas o Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai tem uma política muito mais humanitária. Como é que é o Mercosul, Jonatas? Então, gente, o Mercosul é uma ideia que surge aí no passado, principalmente o governo Lula tem dado muito assim incentivo a isso, né? E a ideia, além do comércio de mercadorias, é assim o livre circulação de pessoas nesse espaço do Cone Sul, né? Com documento, uma carteirinha, né? Você pode ir. Assim, eu já fui, acho que se vocês tiverem a chance, né? Também, se tiver uma chance de ir na Argentina ou no Paraguai, a gente basta apresentar a carteira de identidade e a gente tem já o acesso por um ano, né? a esses países. Ou, assim, não existe mais aquela questão do passaporte, de visto. Então, a gente tem uma livre circulação. A questão de residência, ela também é bem mais tranquila. Eu tenho primos que são agrônomos e trabalham hoje no Paraguai. Eu tenho um primo que está começando uma empresa por lá. E, assim, a residência, você faz os pedidos, é muito simples o processo, e depois, se você quer fixar a residência, se eu não me engano, depois de 5 anos, você
preenche um formulário, as pessoas fazem algumas perguntas, entendem um pouco a sua vida e você pode simplesmente construir a tua casa e tá legal no país, sabe? Sim. Então, eu acho quando se fala assim, essa ideia de fronteiras, existe espaços que isso já funciona. Eu acho que nós temos que ter esse foco dos muros, assim. Nós temos que construir pontes, construir liberdade para as pessoas. Ligar, não separar. A Constituição brasileira, é um dos princípios da Constituição. Bate aqui, João. A liberdade de ir e vir. Mas ir e vir, nós temos que construir essa ideia de ir e vir no planeta Terra, em qualquer lugar, não só dentro dos nossos estados ali do Brasil. É o mundo. O mundo é das pessoas. Por que as armas e mercadorias cruzam as fronteiras? Porque as empresas, corporações, as grandes corporações. Por que eles podem? Porque um grande proprietário pode pegar um avião hoje e atravessa a fronteira. Pode pegar o iate e atravessar as fronteiras. Agora, nós. Ué, que rótulo é esse, né? Então, sabe, gente? E aqui, gente, a gente foi muito bom. Estou feliz. Eu acho que a gente tem que tem dois pontos fazer a segunda mais parte dessa live. Diga, pode falar, César. Tem 2 pontos mais importantes. Primeiro, a lei da reciprocidade, que eu estive lutando pessoalmente. O governo Lula autorizou, mas está pospondo, mas diz que agora, para abril, vai começar. É o que dá dignidade ao povo brasileiro. A gente pode exigir do governo brasileiro a lei da reciprocidade. O americano é tratado da mesma forma que o brasileiro é tratado. Sim. E isso melhora tudo para nós aqui, Luísa, é muito importante. E o que o Jonas estava falando, que o NAFTA foi assinado entre 2 presidentes do México e Estados Unidos, onde as corporações podem cruzar e explorar a mão de obra do lado de lá. Um trabalhador ganha $10 por dia, que dá mal e mal para comprar um hambúrguer. Por que não se pode assinar que o imigrante pode cruzar com dignidade, com documentação e de uma forma mais digna? E o Jonatas tem um último ponto aqui, e aí a gente termina aqui a nossa... Eu quero agradecer, então, desculpa ali os atropelos do Não, início. mas foi ótimo, valeu. Eu estou disponível também para outros momentos, viu? Vamos fazer outro encontro, fazer a segunda parte. E assim, eu acho que a ideia, você já ressaltou, ao invés de investir bilhões em desenvolver armas cada vez mais potentes para matar inocentes, não pense que as pessoas que morrem são justamente aquelas que não têm nada a ver com uma... Exatamente, tem nada a ver com a guerra. Com essas tensões, né? Então, ao invés da gente investir bilhões nessas estruturas repressivas, muros, arames cortantes e armas, a gente poderia, sim, investir na distribuição dos bens sociais, que a gente diz, ou seja, melhorar a condição geral das pessoas de vida. Do acesso à saúde, acesso à saúde, educação, ao trabalho, dignidade, segurança, casa para as pessoas morarem, condição de se alimentarem bem, não estarem seguros se amanhã eu vou ter o que comer ou não. E é isso que nós, assim, essa é uma ideia global que nós precisamos começar com ela, assim, conversando com as pessoas. Uma colega perguntou, é a questão da fronteira. As fronteiras nem sempre existiram, sabe? Não, claro. Ela é uma construção cultural, gente. É uma construção nossa do ser humano. Então, da mesma maneira, nós podemos começar... É interesse político-econômico que existam as fronteiras e que algumas pessoas sejam exploradas, algumas etnias, algumas nacionalidades sejam exploradas. Antes da gente ir, eu quero responder a Cátia, porque ela disse que os 2 partidos são a favor da guerra. E aí? O Partido Democrata e o Partido Republicano, Kátia, mas nem todos os candidatos são a favor da guerra. A gente precisa saber quem são os candidatos em quem a gente vai votar. É verdade. Mas olha, Heloísa, uma última coisa que a gente deve falar. Os Estados Unidos se mete na nossa política. Os Estados Unidos planejou e orquestrou o lawfare, esse lava-jato,
atrapalhou nossa política, se mete em muitos outros países, inclusive Honduras, presidente eleito democraticamente, a CIA entrou lá e complicou. Então, o embargo a certos países, essa política americana do Globo Norte no Globo Sul é muito prejudicial. Uhum. E eu acho que os Estados Unidos não deve intervir na política de cada país. Cada país deve proteger a sua soberania e a gente deve poder trabalhar de uma forma melhor, assim, cada um com autodeterminação. Eu também queria agradecer aí a oportunidade, desculpa pelo atropelo aí. Mas foi ótimo, deu certo no final, a gente fez, e com certeza gerou uma segunda parte. Claro, obrigada, César, obrigada, Joana, obrigada a vocês que estão aqui até agora, né? Já são 9h35, voltem quinta-feira, que eu e a Helenita vamos estar aqui. E a gente vai continuar essa conversa, Jonathan e César, tá certo? Valeu, então, um abraço aí, tudo bem. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Boa noite.